E a informação é que Fernando Diniz chegou com os pés na porta, movimentou o treino, xingou geral e tem a sua primeira decisão. Rodrigo Caetano dá a resposta à jornalista. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta última hora, trazendo as informações deste dia do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, importante também para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela inscrição. Lembrando sempre, BTB em todos os lugares, em parceria com a Alfa. Lá você encontra as melhores odds no mercado, vai fazer a sua aposta nos jogos da Libertadores e também da Sul-Americana. Não perca tempo, seja Alfa você também. Link no primeiro comentário fixado, aposte sempre com responsabilidade, lembre-se que é para a diversão. Sem mais delongas, vamos aqui às informações do Legítimo Clube do Povo, porque hoje Fernando Diniz já estava às 7 horas da manhã no CT Moacir Barbosa. Você acompanhou o primeiro embarque do técnico Fernando Diniz junto com a delegação cruzmaltina, que já chega em Buenos Aires no Hotel Sheraton, já para a concentração desta partida. E hoje, no treinamento, a informação de última hora é que Fernando Diniz xingou geral. Em menos de 10 minutos, o Diniz já tinha ali causado um reboliço no treino, fazendo movimentações, treinando a repetição com a saída de bola, a transição dos jogadores, o passe, refinando ali, claro, em cima da hora, mas dando alguns ajustes, dando algumas mudanças que podem e tomara que venha surtir um efeito em campo. A mudança de treinador, a mudança de comando já é um fator consideravelmente muito positivo e tomara que o time venha responder. O fato é que o treino foi com intensidade, a galera pôde acompanhar também pelas imagens da Vasco TV e alguns detalhes ali. Hoje também tivemos ali, embora não tenha viajado, Dimitri Payet retorna aos treinamentos no campo no CT Moacir Barbosa. Não foi relacionado o Lucas Freitas, nem o zagueiro Maurício Lemos, ainda está em tratamento do DESP. Mas vamos aqui direto ao assunto, falar sobre essa primeira decisão do técnico Fernando Diniz em relação ao time que vai a campo amanhã contra a equipe do Lanús. O Vasco que precisa buscar o resultado, o Vasco que precisa dessa vitória até mesmo para encostar no grupo G, no primeiro colocado, que é o Lanús. É claro que tem a diferença do saldo de gols, vai precisar de uma vitória de goleada, mas uma vitória já encosta em pontos e basicamente define a Sul-Americana contra o Melgar em casa. Vai ser o jogo que o Vasco vai precisar emplacar gols. Enfim, dá para acreditar ainda na Sul-Americana, torcedor? Como é que está o seu sentimento em relação a isso? Coloque aqui nos comentários. Sul-Americana, Copa do Brasil, dia 20, contra o Operário. E, claro, não pode deixar a desejar, não pode abandonar jamais o Brasileirão. O Vasco tem um compromisso final de semana também contra o Ceará. Bom, e o time que o técnico Fernando Diniz decidiu? Qual foi a primeira decisão do Diniz, John? Fernando Diniz deve manter a mesma escalação do jogo contra o Vitória. Mantendo o mesmo time, o time que basicamente ali conseguiu abrir o placar contra o Vitória, tinha um jogo na mão, infelizmente não conseguiu manter, mas eu acho que com essa chacoalhada hoje, com esse choque de ordem, com o Diniz passando a visão para os jogadores, eu acho que esse time vai se sustentar. E agora também com o novo preparador físico, né, que acompanha o Diniz, que deu também ali hoje os seus pitacos no treino, o Vasco tomara que venha engrenar. Com isso, Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Luiz Gustavo, a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho, Hugo Moura e Tietê como primeiro e segundo volante, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Essa é a provável escalação do Gigante. E aí o segundo tempo ele pode utilizar esforço, ele pode utilizar o Paulinho, ele pode fazer uma mudança ali, mas basicamente essa é a provável escalação segundo o GE,
trouxe essa informação, né? Então o Vasco aí contra a provável escalação do Vasco contra a equipe do Lanús. Embora o Felipe tenha utilizado inicialmente ali o esforço do Paulinho, o Diniz decide manter ali um time que já vinha sendo padrão, uma estrutura padrão do elenco principal. Quero saber a sua opinião, o que você acha do torcedor em relação a essa provável escalação do Vasco, essa primeira decisão aí do técnico Fernando Diniz em virtude do time titular. Bom, claro que antes do jogo, se mudar algo, nós vamos trazer aqui para você na transmissão completa do BTB Esportes. A gente está com os nossos amigos também lá diretamente de Buenos Aires. A gente vai buscar trazer a coletivo, o pós-jogo, tudo completo. Tomara a Deus que seja um pós-jogo com resultado positivo para o Vasco. Vamos falar aqui sobre a apresentação do Diniz. Hoje já foi definido a data marcada para a apresentação no CT Moacir Barbosa. O Diniz vai prestar uma entrevista coletiva à imprensa na próxima quinta-feira, por volta de 12h30. Então já fica programado, registrado. A gente vai estar fazendo essa prestação de serviço, claro, conversando ali com o Diniz. Ele se mostrou hoje no embarque. A galera que acompanhou o embarque, vou colocar aqui para você acompanhar na tela final, o embarque do Gigante para Buenos Aires. O Diniz muito feliz, muito motivado, fez ali o V de Vasco, o V de Vitória, que é já uma expressão tradicional do Diniz, né? Quando ele faz assim, V de Vasco, V de Vitória. E assim, agora todo apoio para que o trabalho do Diniz venha fluir, né? O trabalho que ele não conseguiu fazer em 2024 pelo Fluminense, o trabalho que ele não conseguiu fazer pela seleção brasileira, que na minha opinião daria muito certo se ele tivesse 100% focado na seleção. Agora ele venha conseguir fazer no Vasco uma evolução, é claro que com, de uma certa forma, paciência, porque leva tempo, repetição. A gente vai trazer uma análise, repercutir bastante para você e conversar com o Diniz na quinta-feira. Também já estou nessa expectativa sobre isso. Agora, vamos trazer a informação do nosso amigo Lucas Pedrosa e parabenizar por essa atitude, né, apurando ali no detalhe, e conseguiu uma resposta do Rodrigo Caetano, porque nesse momento muito se fala sobre, e a galera tá perguntando aqui, John, quem vai ser o novo diretor executivo do Vasco? Vai ser o Luxemburgo? Vai ser o Rodrigo Caetano, o Juninho Paulista, o Juninho Pernambucano? Enfim, a gente vai aguardar, essa decisão será tomada pelo Vasco, tomara que seja um acerto, assim como acertou com a chegada do Fernando Diniz, com a demissão do Marcelo Santana, mas agora tem a questão também que o torcedor ainda está na bronca, pedindo ali a demissão do Felipe. A princípio, tudo indica, o Felipe ele vai se manter como diretor técnico, né? Eu até sugiro, se for manter o Felipe, mantenha ele olhando ali a base, sub-20, sub-17, mas traga alguém de mais experiência, pode ser o Luxemburgo, né, que é muito conhecido pelo torcedor como diretor técnico. Alguns clubes estão tomando essa medida, o próprio Grêmio, hoje o diretor técnico é o Filipão. Enfim, é uma medida a ser tomada aí em relação a isso. Mas diretor executivo de futebol tem que ser alguém que tenha um bom network, que consiga ali ter uma boa negociação em relação aos jogadores, que tenha experiência no mercado também, porque na janela ativamente vai participar o Pedrinho, vai participar o técnico Fernando Diniz, vai ter ali um bom trabalho para buscar jogadores, para filtrar o mercado e conseguir trazer as contratações. E agora o Vasco, a gente fica no aguardo em relação a diretor técnico de futebol. A princípio, quem tem feito esse trabalho, salvo engano, é o Carlos Amodeu, né? Mas a gente vai estar aguardando em relação ao Vasco tomar essa decisão, né? Tem que ter alguém ali experiente o suficiente para fazer esse serviço, né? Para poder negociar, tiver que viajar. E a resposta do Rodrigo Caetano é o seguinte, que ele tem um carinho muito grande pelo Vasco, tem um apreço muito grande pelo Vasco, né? O Pedrosa entra em contato com o Rodrigo Caetano e ele traz a resposta do seguinte, que até o momento não foi feito nenhum tipo de contato com o Rodrigo Caetano, né? O Vasco demonstra o interesse, é um sonho da diretoria hoje ter o Rodrigo Caetano, seria um acerto muito grande também, porque é um cara experiente, é um cara que fez um bom trabalho por onde passou, tem um bom currículo, tanto pelo Vasco em 2011,
o time, o Trem-Bala da Colina, Moleque Gol, Diego Souza, Éder Luiz, o time que foi montado, que foi preparado, e fora os trabalhos que ele já fez pela seleção, pelo Atlético Mineiro, enfim. E é um cara muito identificado, né? Se voltar, com certeza vai ser muito bem recebido e abraçado. Mas, no entanto, pelo que o Pedrosa conversou, deixa eu ver se eu tenho as aspas aqui do próprio Rodrigo Caetano, para a gente trazer aqui o seguinte. Ele fala o seguinte: bom dia, o que eu posso responder no momento é que eu tenho contrato com a CBF e estou envolvido com as questões da seleção brasileira. Todos sabem do enorme carinho e gratidão que eu tenho pelo Vasco, mas até esse momento não tive contato algum. Forte abraço. Normalmente bem basicamente o que sempre o Rodrigo Caetano responde quando falamos com ele em relação ao Vasco. Das vezes que a gente está na CBF ou fazendo ali fazendo cobertura da seleção brasileira, fala, tem um carinho pelo Vasco, tenho uma enorme consideração pelo Vasco, mas estou focado aqui no meu trabalho. Bom, seria o ideal, mas tendo alguma novidade, a gente vai trazer para você. Mas sobre o jogo, a partida de amanhã, arbitragem, o adversário, o Lanús, né, que o Vasco já jogou em São Januário, é um time muito físico, muito pegado, mas eu trago para vocês no vídeo bem cedo, trazendo as informações antes da nossa transmissão, tá bom? BTB Esportes em todos os lugares, um abraço, torcedor, saudações vascaínas.